Meus amigos, hoje eu queria abrir as Escrituras com você em uma história que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, e o versículo é o 35. Nós tivemos aqui um final de semana muito abençoado, nós tivemos aqui na sexta-feira o missionário R.R. Soares nos abençoando. Quem esteve aqui na sexta-feira? Glória a Deus pela sua vida, foi um momento muito especial. Ontem nós estivemos na sede de São Paulo, ministrando a palavra de Deus às mulheres que vencem. Alguém viu a mensagem que eu coloquei aqui ontem? Eu vou ministrar essa palavra bem brevemente aqui, mas quero começar em Marcos, capítulo de número 5, versículo 35. Vamos ver essa história? Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Versículo de número 36. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talitá, cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Mas mandou-lhes expressamente que ninguém soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Igreja, vamos parar por aqui, e aqui a gente vai abrir alguns entendimentos. Aqui a gente está falando de Jairo. Jairo era o principal, era um líder de uma sinagoga. E às vezes a gente pensa que como... Vamos falar de mim para não falar de ninguém, né? Às vezes a gente pensa que como pastor, como líder de um ministério, a gente não vai enfrentar batalhas. Jairo enfrentou batalhas sendo líder de uma sinagoga. O que eu estou querendo te ensinar aqui hoje? Ele ensinava as pessoas como ser vencedor. Jairo ensinava as pessoas como ficar firme na presença de Deus. Quando ele descobre que a filha dele tem uma enfermidade, quem ele vai recorrer? O maioral, Jesus. Ele vai até Jesus, ele corre até Jesus, ele diz: Senhor Jesus, vai logo para minha casa, porque a minha filha está à beira da morte. Só que Jesus vai demorar no caminho. Jesus vai sarar uma mulher que tinha um fluxo de sangue por mais de 12 anos. Então, quando a gente vê essa situação, a gente não tem que lembrar do favorito. Ninguém é favorito diante de Deus. O Senhor não faz acepção de pessoas. Então você pode estar aqui hoje pela primeira vez e ter alguém aqui dentro com 40 anos de Igreja da Graça e simplesmente Deus abençoar cada um de maneira igual. Porque o que vai determinar não é tempo. Quando a gente está falando de fé, a gente não fala sobre plano de carreira. Plano de carreira é quando você começa como estagiário, não é assim? Começa lá no piso, aí você vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. O que faz uma pessoa viver milagre não é o que ela vai subindo, subindo, subindo. Não, o que faz uma pessoa viver milagre é a intensidade da crença dela. Eu vou me recordar do que eu ministrei aqui no domingo passado, quando Jesus se dirigiu a Marta. Ele falou: Marta, eu já não falei para você que se creres, verás a glória de Deus? Quem é que vê a glória de Deus? Quem crê. Não é verdade? Ou é quem tem 40 anos de igreja? Não, é quem crê. Pessoas pela primeira vez, quando creem naquela palavra que foi ministrada, a fé, a Bíblia diz o quê? Que a fé vem pelo ouvir. Quando a pessoa ouve, ela crê, ela vive, ela vê a glória de Deus. E Jairo? Jairo, ele era o principal da sinagoga, ele era o líder daquele povo. E aí o que aconteceu? A filha dele ficou doente de morte. Então, por que eu estou ensinando isso para você? Quando você for orar, e talvez você que está aqui esteja passando por alguma dificuldade, esse não é o argumento que você tem que usar diante de Deus. Deus, eu sou fiel a ti. Deus, eu vou na igreja.
Puxa, isso aí não vira nada. Meu Deus, eu vou lá, olha, eu sou isso, eu sou aquilo outro, e o Senhor não está me vendo. Jairo era uma dessas pessoas. Só que Jairo desperta, ele vai correndo para Jesus. E aí ele espera aquela situação, Jesus para no caminho, quem me tocou, aquela história toda que você já conhece, a mulher do fluxo de sangue, ele dá uma palavra para ela, ele abençoa ela, e Jairo, ali ó, paciência, Jairo esperando. E aí o que acontece? No versículo ainda agora de número 35, vamos voltar. Chega um dos principais, ou seja, alguns amigos, alguns líderes daquela sinagoga, junto com Jairo, chegam para ele e falam assim, esquece isso agora, porque a tua filha já morreu. Por que enfadas o mestre? Chegaram aqueles que faziam a obra com ele, vamos dizer assim, e falaram assim, para que você vai buscar Jesus? Para que você vai incomodar o mestre? Quantas vezes, pessoal, até os da mesma fé que a gente não compreendem um propósito que Deus coloca no nosso coração? Olha, eu sirvo a Deus, mas olha, eu já coloquei no meu coração de santificar. Durante todo esse mês de março, nós, que é a nossa equipe de fé, estamos em 744 horas de oração. Agora mesmo tem alguém orando aqui dentro da tenda, daqui a pouquinho você vai passar aqui. Ou seja, é um propósito. Olha, Deus colocou no meu coração, eu vou fazer. Mas às vezes até os da fé vão menosprezar aquilo que você faz. Às vezes até o da fé não vai entender. Então foi o que fizeram. Já, olha aqui para a pastora, ó. Olha o trabalho que o pessoal teve. Presta atenção aqui na irmã Thaís, ó. Olha o trabalho que o pessoal que era ajudante, vamos dizer assim, do Jairo teve. A filha morreu, eles tiveram trabalho de ir correndo até o Jairo para avisar que a menina tinha morrido. Mas peraí, eles não foram buscar Jesus? Jairo não foi buscar Jesus? Qual era o entendimento que eles lá que estavam vivendo aquela morte tinham que ter? Ih, a menina morreu, corre lá para avisar o Jairo. Não, não era essa a postura. Ih, a menina morreu, mas calma, ele foi buscar Jesus, Jesus vai chegar. Assim é na nossa casa, assim é na nossa vida, assim é na nossa fé. Quantas vezes você começa bem um propósito? Não, eu vou jejuar, eu vou fazer. Mas aí vem a má notícia, vem os de fora, vem os ajudantes, vem aqueles que vêm contar, olha, já era, não adianta mais buscar Jesus, porque o divórcio já chegou. Não adianta mais buscar Jesus, porque teu filho agora foi preso. Não adianta mais buscar Jesus, porque isso aí não vai virar nada. Não tem esse trabalho. A notícia ruim chegou, mas Jesus também vai chegar, diga graças a Deus. Jesus vai chegar na maneira certa, na hora certa, para fazer o milagre acontecer. Porque se você crer, você verá a glória de Deus. Isso que você tem que carregar no seu coração. Olha aqui para a pastora, pessoal. Estou ensinando você agora, como se eu estivesse ensinando a minha filha aqui. Eu estou ensinando você algo muito simples. Vale a pena continuar indo atrás de Jesus. Vale a pena continuar buscando Jesus para o seu casamento. Vale a pena continuar buscando Jesus para o seu relacionamento familiar. Vale a pena continuar buscando Jesus para essa empresa ir para frente. Mas está morto, irmã Thaís. O que é agora? O que faz? Não interessa. Você foi buscar Jesus. E quem busca Jesus encontra milagre. Quem busca Jesus encontra transformação. Quem busca Jesus ressuscita os mortos. E no versículo de número 36, foi o que aconteceu. Agora olha só Jesus. Presta bastante atenção, igreja. Olha aqui para a pastora, ó. Quem foi buscar Jesus? Jairo, foi ou não foi? Ele era o líder daquela sinagoga. Ele foi buscar Jesus. Só que a Bíblia diz assim, que quando vieram os amigos, fala, olha, esquece. Eu fico imaginando o trabalho que aqueles caras tiveram de ir até lá para avisar que a filha tinha morrido, sendo que ele estava com Jesus. Igreja, ele estava com a pessoa que ia resolver o problema. O que eles foram fazer lá? Você concorda comigo que eles não foram ajudar? Sim ou não? Foi ajudar no quê? Aprende uma coisa, ó. Nunca leva a má notícia que não vai ajudar em nada. Não seja o portador da má notícia. Seja o portador da bênção. Seja o portador daquele que vai... Mamãe, mas eu perdi o emprego. Calma, filha. Deus é contigo, Deus vai abrir as portas. Ah, não, mas às vezes você dá a mão. Essa empresa aí não te merece, filho. Isso é um bando de traste. Não faz isso. A nossa boca não tem que sair esse tipo de palavra. Não dá bola para esse povo aí não, que esse povo... Ou seja, você está infamando. Você está fazendo aquela raiva, aquele rancor crescer dentro daquela pessoa.
Não faz isso não. Seja a boca de Deus. Jesus faria isso? Jesus não faria isso. Já falei aqui, vou repetir, me perdoa se sou até repetitiva, mas eu vou dizer para você, toda vez que você tiver em dúvida do que você tem que falar, você questiona, Jesus falaria? Pronto, você vai dar sempre uma boa palavra. Mas será que Jesus falaria isso? Não, então eu não vou falar. Mas às vezes, até o calado se passa por sábio, a Bíblia diz. Às vezes você não tem o que falar porque você nem conhece do assunto, mas até o calado se passa por sábio. Então fica calado quando você não tiver o que falar. Se não for para sair da tua boca palavras de bênção, então não diga. Não diga a tua opinião se ninguém pediu. Eles foram lá, ninguém pediu. O Jairo não mandou falar assim, eu estou indo lá procurar Jesus, mas se a minha filha morrer, você me avisa? Ele não teve esse entendimento, porque ele foi buscar Jesus para quê? Para a filha viver. Ela não é verdade. Então ele foi buscar Jesus, você está aqui hoje buscando Jesus, porque você sabe que você vai viver uma bênção. Quem crê, diga graças a Deus. Senão o que você está fazendo aqui? Ai, irmã Thaís, eu não preciso de nada, a minha vida é uma maravilha. Mas qual é a bênção que eu estou falando? Bênçãos espirituais, comunhão. Você veio aqui buscando uma coisa. Agora, imagina você que vem alguém aqui, entra na igreja, senta do teu lado e começa a falar assim, não adianta, esse negócio de bênção não é para você. Já pensou que inferno? Você vem aqui, a pessoa senta do teu lado e começa... Não adianta, seu casamento não dá. Seu casamento já era, já morreu tudo. Foi o que os caras foram fazer ali. Ou seja, o Jairo já devia estar aflito, porque ele estava demorando. Quem está entendendo aqui, diga glória a Deus. Ai, meu Deus, ele está demorando, meu pai. Né? Imagina só. E aí, quando eles chegaram para falar, Jairo, esquece esse negócio de buscar Jesus, filho. Sua filha já morreu. A Bíblia diz que alguém vai ouvir, e esse alguém é Jesus. Jesus ouve aquele que vai buscar e Jesus ouve aquele que também está escarnecendo da tua fé. Jesus vai ouvir. Quando Jesus ouve aquela má notícia, Jesus faz o quê? Vamos ver? Versículo agora de número 36. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga. Para quem que Jesus se direcionou, igreja? Para Jairo. Jesus não vai se direcionar. Jesus fala assim, calma, pessoal, vocês vieram dar boa notícia, mas vem aqui todo mundo, preciso falar para vocês uma coisa, eu vou chegar lá, vou ressuscitar a menina. Ele se direciona a quem foi buscar Jesus. Quem vai buscar Jesus, ouve a voz de Jesus, diga graças a Deus. Ele ouviu a voz certa. Olha o que ele diz. Jairo, não temas, crê somente. Sabe o que Jesus está falando aqui? Jairo, não ouve ninguém agora, ouve só a mim. Eu comecei falando hoje, quando você se propõe de buscar a Deus, você vai ouvir muitas vozes. Pode ouvir e escrever o que eu estou falando aqui agora. Você vai propor de se santificar, de buscar mais de Jesus, de ficar mais na presença dele. De repente vai vir gente falando que não adianta nada, que não vira nada. E às vezes não é alguém de fora, viu? Olha aqui para pastor, Às vezes são vozes aqui dentro da tua mente. Não adianta nada, o que eu estou fazendo aqui? Estou buscando para tirar essa insônia da minha vida, mas não adianta, eu não durmo. Não adianta, eu estou aqui colocando a casa em ordem, mas não adianta, eu não durmo, eu fico pensando, fico pensativa, fico ansioso, fico isso, fico aquilo outro. Eu tenho buscado, irmã Thaís, de Jesus, mas não encontro resposta. Às vezes são as vozes que você tem ouvido, mas Jesus sabe o que ele quer dizer quando ele fala assim, não temas, crê somente. Ele está fazendo um único pedido para você. O que eles foram fazer? Eles foram pedir, olha só, eles foram, além de avisar que a menina estava morta, eles foram falar assim, Jairo, não busca mais Jesus, que não adianta. Eles foram pedir para que Jairo não buscasse mais. Por que está enfadando? Por que você está incomodando Jesus? Por quê? Porque o impossível agora acabou, já aconteceu. Então Jesus vira para o Jairo e diz assim, Jairo, se você tiver que ouvir alguém, você vai ouvir só a palavra que eu tenho para te dar. Não temas, crê somente. Vamos pensar numa coisa aqui, Aí você pergunta para mim, pastora, mas crê no quê? O que eu vou fazer quando a palavra do Senhor me diz algo e eu não consigo permanecer nela? Quando a gente vai lembrar do início da mensagem, ele vai
Tem outro evangelho que diz assim, ó, que quando Jairo foi buscar Jesus, Jesus falou o quê? Jairo, calma, eu irei e lhe darei saúde. Jairo já tinha uma palavra. Então quando Jesus fala para ele assim, Jairo, não ouça outras palavras, ouça aquela palavra que eu te dei, eu vou dar saúde para essa menina. E assim, o que aconteceu? Foi o que aconteceu, você vai ver aqui agora. Então, veja só, eu estou ensinando para você nessa manhã, o que Jesus quer que você faça. Às vezes você veio aqui hoje, falando assim, Jesus, o que você quer que eu faça da minha vida? Ele está respondendo para você, não ouça mais ninguém, ouça o que eu te disse até hoje, se apega no que eu te disse até hoje, porque aí está o segredo da tua vitória, diga graças a Deus. O segredo da nossa vitória está em viver a palavra do Senhor. Aí olha o que vai acontecer no versículo 37. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João. Não tinha uma multidão, pessoal? Tinha uma multidão. Tanto que quando você vai ver que ele curou a mulher do fluxo de sangue, ela teve que passar pela multidão. Então tinha uma multidão, fora os que vieram dar boa notícia, muitas vozes querendo atrapalhar o agir de Jesus. De repente Jesus falou assim, eu vou entrar na casa do Jairo agora e ninguém vai entrar. Vai entrar só Pedro, Tiago e João, que eram os mais chegados de Jesus, os discípulos que estavam ali pau para toda a obra. Vem aqui, vocês vão entrar comigo. E Jairo, vem também. O que Jesus está nos ensinando? Que nós temos que deixar para trás as vozes, os sentimentos. Eu tenho falado isso, falei sobre isso no domingo passado. Os sentimentos que atrasam a nossa vida. Eu pergunto para você, a tristeza vai fazer você avançar na vida? Não vai. Falei para você no domingo passado que a tristeza para virar revolta é 2 segundos. Foi o que aconteceu com Maria quando Lázaro tinha morrido. Ontem eu ministrei uma palavra, as mulheres que vencem, que comecei ali em Isaías 60, versículo de número 1. Só abre um parênteses, coloca lá para mim Isaías 61, você nem precisa abrir. Isaías 61 diz o seguinte, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Vamos parar aí. Presta atenção aqui no recado que eu tenho para te dar. Quando a gente lê essa palavra levanta-te, no hebraico ela quer dizer o seguinte, que a pessoa tem que sair da inatividade para a atividade. Faz sentido isso para você? Se levantar faz sentido? Faz sentido. Uma pessoa que está inativa, ou seja, dormindo, ela está o quê? Inativa. Então, quando o profeta Isaías vai dizer, isso ele está profetizando sobre Jerusalém. Ele está dizendo a um povo que estava exilado na Babilônia, estava preso, e eu pergunto para você aqui nessa manhã, era plano de Deus o povo do Senhor está preso, cativo, aprisionado dentro da Babilônia? Não era o plano de Deus. Sabe qual era o plano de Deus para o povo dele? A Bíblia diz que o plano do Senhor é que Israel fosse a luz das nações, fosse um exemplo para o mundo, que Israel fosse a luz das nações. Por isso o profeta Isaías está dizendo, saia da inatividade e venha para a atividade. E aí sim você vai resplandecer. E resplandece. E resplandecer é o quê? Quando assumo a luz de alguém, e aí sim eu vou refletir. Como um espelho. O espelho tem luz sozinho? O espelho não tem luz, mas se o sol bater ali, ele vai refletir essa luz em outro lugar. Vai ou não vai? Então é exatamente isso que o profeta Isaías está dizendo. Saia da inatividade, levanta-te, resplandece, porque vem nascendo sobre ti a luz. E essa luz aqui é Jesus. Depois você vai ler ali em Isaías 60, tudo que ele está falando, o profeta Isaías está dizendo exatamente sobre Jesus Cristo, que vai vir sobre eles e eles vão brilhar e o sofrimento vai acabar, e glória a Deus, aleluia. Lá no final ainda é lindo o que Jesus fala, mas deixa essa matéria, se Deus permitir, para domingo que vem. Mas olha só aqui para a pastora, por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que está exatamente como o profeta Isaías está mencionando, na inatividade espiritual. Levanta-te, saia dessa inatividade e vem para a atividade. E é bonito porque ontem eu mencionei o exemplo do Moisés. Moisés era um homem que ficou inativo por alguns anos. Quando isso, irmã Thaís? Vou te contar bem por cima o que aconteceu com Moisés. O Moisés, a Bíblia diz que quando ele já era grande, a Bíblia diz que ele foi começar a passear para ver os irmãos. E os irmãos eram quem? Os hebreus. Ele começa a passear, ver os hebreus, De repente ele vê uma cena que ele começa a ficar angustiado.
ele vê um egípcio maltratando um hebreu. E aí ele vê aquela cena, ele vai ficando com uma raiva, ele quer ser um justiceiro. Moisés quer ser o justiceiro. Aí ele olha para aquela cena, a Bíblia diz que ele olha para um lado, que ele olha para o outro, não vê ninguém. Repete comigo, ninguém. Moisés não vê ninguém. Está o egípcio e o hebreu. Aí o que ele faz? Ele mata o egípcio. Ele mata ele. Pô, você vai matar o cara. Não faça isso. O que é isso, irmão? De repente, o que acontece? Ele mata o egípcio e ele enterra ali mesmo. Eu pergunto para você, a Bíblia diz que não tinha ninguém. Então ficou quem? Ficou Moisés e o hebreu, porque o egípcio tinha morrido. Foi ou não foi? Ele não ia matar o hebreu, ele matou o egípcio. Então ele falou assim, eu vou enterrar esse cara aqui, pronto, só tem eu e você. Eu imagino até a fala do hebreu, cara, graças a Deus, ainda bem que você me salvou, eu ia morrer. Moisés, né, seu nome, então, oh, que bênção, obrigado, hein? Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que no dia seguinte, no dia seguinte, Moisés sai de novo. Ninguém tinha visto, não tinha testemunha. O que aconteceu? Moisés, ele começa a andar, aí sabe o que ele vê? Ele vê 2 hebreus brigando, saindo de soco. Ele falou, que isso? Aí de repente ele se dirige ao hebreu injusto, a Bíblia diz. Hebreu injusto. Aprende uma coisa, no meio dos hebreus tinha injusto também. O que acontece? Na hora que ele olha, ele fala assim, amigo, que isso, cara? Mas vocês vão se pegar aí, vai se matar um ao outro? Que história é essa? De repente, um dos hebreus vira para ele e fala assim, ué, quem é que te colocou como nosso chefe aqui agora? Vai querer matar a gente como matou o egípcio ontem? Eu imagino como Moisés se sentiu. Trairagem. Porque não tinha testemunha. Quem foi que falou alguma coisa? O hebreu que ele salvou. Faz sentido isso para você, sim ou não? Ele saiu falando. Talvez ele até tenha saído na boa intenção. Pessoal, vocês não sabem o que aconteceu. Um cara veio aí hoje e me salvou. O nome dele é Moisés. Maravilhoso, estou aqui vivo por causa dele. Talvez até foi na boa intenção. Mas sempre tem um injusto no meio dos hebreus. Veio ali o cara crescendo para cima do outro. Moisés falou, não vai fazer isso, irmão, vai matar. E aí ele falou o quê? Falou, e aí, o que é? Vai querer matar a gente igual matou o egípcio? Ou seja, a coisa se espalhou, a fofoca, vamos dizer assim, se espalhou de um jeito e tomou uma proporção que a Bíblia diz que sabe quem ficou sabendo? O faraó. Tinha algum egípcio na cena? Não tinha, só tinha hebreu. Ou seja, Moisés, antes dele ser o libertador do povo de Deus, ele foi traído pelo povo de Deus. Ele foi traído, pessoal. Tanto que quando ele descobre, pronto, já era, descobriram tudo. Ele descobre que o egípcio, o faraó, quer matá-lo. O que ele faz? Ele foge para Midian e lá ele fica aonde? Na inatividade. Moisés fica na inatividade. Ele fica ali pastoreando ovelhas. E esse não era o plano de Deus para ele. Era o plano de Deus para ele? Não era o plano de Deus, Moisés ser pastor de ovelhas. Olha aqui para pastor, ó. Vamos, para não ficar na minha palavra, abre lá em Êxodo 3:10. Isso, tudo que eu te contei está em Êxodo 2. Mas eu já vou para Êxodo 3:10. E aí, o que acontece? Em Êxodo lá 3:10, o que Moisés estava fazendo em Midian? Pastoreando ovelhas. Deu para entender aqui agora? Quando ele está pastoreando ovelhas, de repente ele vê naquele lugar uma sarça se ardendo, ou seja, um arbusto pegando fogo, e ele tentava apagar e não apagava. Ou seja, era um arbusto que não consumia. E aí o que acontece? De dentro desse arbusto que queimava, ele ouve uma voz, dizendo, vem agora. E na verdade esse vem, até no hebraico aqui, foi traduzido aqui para o ocidente de maneira um pouquinho diferente, porque esse vem não é vem, esse vem é no imperativo, é vá. Repete comigo, vá. Deus está falando para ele, vá agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Vamos parar aí. Igreja, olha aqui para mim, ó. Olha aqui para pastor, ó. Imagina só. O Moisés, quando ele saiu correndo por causa de quem?
dos hebreus, do faraó. Olha aqui para mim, imagina as cenas, coloca no lugar do Moisés. Ele foi traído por um cara que ele defendeu. Pastora Thaís, como é que eu vou lidar com o sentimento de ingratidão? Deus está falando com você aqui hoje. Ele saiu fugitivo, ele não vou enfrentar o faraó, senão eu vou morrer. Eu acredito que no coração do Moisés, ele tenha ido para Midian com o sentimento do quê? De indignação, de frustração. Aí não adianta fazer a obra de Deus. Aí eu fui tentar ser justiceiro, eu fui tentar ser libertador, aí o que deu? Eu imagino que quando Deus chamou Moisés para falar assim, eu estou te chamando para ser o libertador do meu povo. Moisés falou, eu? O que eu vou fazer? Tanto que ele diz isso. Coloca no versículo de número 11. Você vai ver a resposta dele agora. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Eu acredito que na cabeça do Moisés passou um filme assim, ó, Faraó. Eu vou voltar para a mágoa, vou voltar para a frustração, vou voltar para o rancor. Posso te contar um segredo aqui? Se você ainda tem feridas abertas, você vai ter que fechar. Você vai ter que fechar as feridas. Deus pega o Moisés e fala assim, você vai voltar lá onde a tua ferida dói. Quero não. Porque tem gente que gosta de fugir do problema. Tem gente que o problema está ali, ela não quer resolver. Daí ela liga uma televisão. Ela vai ler, ela vai espairecer, ela vai para Midian para virar pastor de ovelha. Mas sabe o que acontece com a ferida aberta que não foi sarada? Está deixando você na inatividade. E quando você está na inatividade, você não consegue resplandecer. Quem está entendendo aqui, diga glória a Deus. Deus te chama para ficar de pé e aí sim brilhar a luz de Cristo. Aí você vem, ai, glória a Deus, eu vou brilhar a luz de Cristo. Aí canta com a gente, louva. Mas se tiver ferida aberta, não vai conseguir resplandecer. Moisés não estava vivendo o plano original de Deus lá em Midian. Não estava. Aquele não era o plano de Deus, pastor. Tá tudo bem aqui. E aí, como é que você tá? Tá bem? Já esqueceu aquela luta? Não, tá tudo bem, estou aqui, eu estou vivendo a vida. Mas está ferido. Está ferido. Tanto que quando Deus toca na ferida e fala, tu vai lá agora e vai voltar para o faraó. Ele, não vou, não quero ir. Eu não quero voltar nesse assunto. Eu não quero. Não, é aquela pessoa que foi ferida muitas vezes e fala, não, irmã Thaís, hoje eu não quero mais saber de namoro, não. Eu não vou namorar mais ninguém. Eu falei, por quê? Porque eu já fui traída 50 vezes. Eu falei, mas o que é isso? Qual é o plano original de Deus? Casar, ter filhos, ter uma família. Não, mas eu não vou. Não. Eu falei, mas você. Quem te traiu é que precisa de ajuda. Você continua no teu plano. Você continua no teu plano. Não, Thaís, que eu só arrumo enrosco. Não, nunca mais eu vou trabalhar naquele lugar, porque lá me puxaram o tapete, que lá não sei o quê. E se Deus te mandar para lá? Olha aqui para mim, ó. Deus não vai te mandar para o mesmo lugar para você sentir as mesmas feridas. Mas o teu ministério não vai ser transferido para ninguém. Às vezes vai ser necessário você voltar a pensar, voltar para resolver aquela situação e fechar aquele ciclo para você sair da inatividade e vir para a atividade. Isso é o que eu falava ontem com a igreja. Muitas vezes nós estamos assim, ó, vamos levando uma vida por levar porque ficou feridas. Às vezes vai ser necessário ligar para alguém. Às vezes vai ser necessário. Mas o que o Senhor falou então ali com Moisés? Para a gente terminar aqui com Moisés. Ele disse o quê? Moisés, você vai voltar para o faraó, mas fica tranquilo, porque aquele que te perseguia já morreu. Ou seja, eu vou te enviar lá, mas para você viver a nova história que eu tenho para você. Diga graças a Deus. Eu não vou fazer você voltar lá para ser envergonhado. Lembra do Pedro? O Pedro tinha tido pesca ou não? Não tinha tido pesca. Mas quando Jesus deu a palavra, Jesus falou o quê para Pedro? Pedro, volta lá no mesmo mar que você foi envergonhado, porque é lá que você vai viver pesca maravilhosa. Não é para mudar de casamento, não é para mudar de família. Tem gente que fala, não, só quando eu tiver isso aqui eu vou ser feliz. Só quando eu comprar aquilo ali é que eu vou realmente ser realizado. Isso é uma grande bobagem. Quando vamos sair da inatividade? Quando obedecemos à voz de Deus. O Senhor está falando, vai lá que eu vou ser contigo. Deus não falou assim para Moisés. Eu imagino Moisés, pô Deus, é sério isso? Eu estou aqui com 80 anos. Eu com 80 anos e um cajado. Você quer me mandar voltar lá para aquele povo que me traiu? Aquele povo que foi traíra comigo, aquele povo... Sabe o que eu imagino Moisés dizendo? Eu, seu libertador? Ó Deus, eu já tentei essa história de ser libertador, não deu certo não, hein? Às vezes é a gente.
Meu Deus, eu já tentei fazer essa oferta aí, ó, não virou nada. Eu ofertei, fiz aquele propósito, nada mudou. Não, eu já fiz aquela campanha, nunca deu certo. Não, eu não vou voltar para lá. Não, eu já falei com esse filho, eu já falei com aquela pessoa, nunca deu certo, eu não vou voltar, não vou fazer. Saia da inatividade, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Mas quando a gente volta, presta atenção aqui, aí o que Jesus faz? Voltando lá para Marcos, Jesus deixa tudo isso para trás. Tudo aquilo estava deixando ele inativo. Então o que ele faz? Ele volta e fala, só vai vocês comigo. Ele vai entrar na casa daquela menina, vamos ver. No versículo 38 agora, vai para Marcos, capítulo de número 5, versículo 38. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, ele viu o alvoroço. Ele viu as pessoas chorando. Ele viu todo mundo ali desesperados, que choravam muito e pranteavam. Só que Jesus vai chegar, e quando Jesus vai chegar, ele vai transformar a situação. Diga graças a Deus. E entrando disse-lhes, por que vos alvoroçais e chorais? Ou seja, Jesus está dizendo, por que vocês estão perturbados? Por que vocês estão chorando? A menina não está morta, mas dorme. Jesus dá uma palavra, e palavra do quê? Palavra de vida. Jesus dá uma palavra de vida, ela está dormindo, fica tranquilo, eu vou despertar ela. Versículo de número 40, aí olha só que interessante. E riam-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e depois o que ele fez? E os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Presta atenção aqui na pastora, ó. Presta atenção aqui na irmã Thaís. Dizem os estudiosos, alguns estudiosos dizem, que esse povo aqui que riu não era parente. Porque ninguém ia rir numa situação dessa, você concorda comigo? Era muito comum naquela época se contratar pessoas para chorar, já viu isso? Lembra disso? Então as pessoas iam aos lugares para chorar junto. Ou seja, nem da casa eram. Eles iam lá, cadê? Tem um morto. Incentivavam, olha só que coisa, né? Era o coro do choro. Olha que coisa séria. Olha como é que os sentimentos são enganosos. As pessoas eram contratadas para chorar. Então, quando Jesus chega para transformar e falar assim, a partir de hoje não tem mais velório, não tem mais um motivo para chorar, porque eu cheguei, os que foram chamados para chorar começaram a rir. Ai, vai querer tirar nosso trabalho? A gente está aqui para chorar? Você é maluco? Coisa de doido. Quem é esse Jesus que vai arrancar a menina da cama? Você acha? Olha aqui, ó. Às vezes tem uns assim. Às vezes tem uns contratados do diabo para fazer você chorar. É coisa séria. Tem os contratados do diabo para fazer você ficar sempre triste. Eu não sei se você já teve essa experiência aqui, mas sabe quando você sai de uma conversa com alguém e você sai até mal? Quem já passou por isso aqui? É terrível, pessoal. A pessoa às vezes nem sabe que ela está sendo enganada pelo inimigo. Às vezes você vai na casa daquela pessoa, você sai pesado. Você sai do ambiente, você sai pesado. Porque são os contratados do diabo para fazer todo mundo chorar. E quando Jesus chega, vai debochar, vai rir. Jesus chegou para transformar. Mas Jesus falou o quê? Pode sair todo mundo. Quem que vai entrar no quarto? O pai, a mãe, Jesus, Pedro, Tiago e João. Só. Vocês ficam aí do lado de fora, porque agora vai ter motivo de riso mesmo. Agora vocês vão vir aqui para rir. No versículo agora de número 41, já vamos terminar a mensagem. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talitá, cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. Eu gosto muito dessa parte. Jesus toca na mão da menina. E se você observar, igreja, os milagres de Jesus, cada um era de maneira diferente. Olha aqui para pastor, ó. Jesus não tinha receita de bolo para operar maravilhas. Lázaro estava morto há 4 dias, Jesus falou assim, ó, eu vou lá tocar no corpo do Lázaro. Jesus fez isso? Não fez. Jesus vai fazer uma oração simples. Pai, graças eu te dou, porque já me ouviu. Lázaro, vem. Jesus nem pediu. Jesus nem pediu, ele deu graças e o morto ressuscitou. Jesus fez um lodo com o cuspe dele para curar um cego. Então, quando uma igreja como essa que você congrega, faz um ato de fé, uma campanha, dá uma rosa, dá um sal,
Não estranha não, porque Jesus fez muita coisa estranha. Jesus fez muita coisa estranha. Porque são atos de fé. Jesus sabia que com aquele lodo, com aquela lama, as pessoas que estavam vendo iam crer. Jesus sabia que se ele demorasse para chegar para ressuscitar o Lázaro, ou melhor dizendo, chegasse para curar o Lázaro, não ia ter como ressuscitar o morto, porque o Lázaro ia estar só doente. Jesus sabe fazer a obra. Jesus pega na mão daquela menina e ele então diz uma palavra poderosa. Jesus usou aqui o toque nesse momento. O toque nas mãos. Às vezes a pastora faz um voto, pessoal, você vai vir aqui na frente, eu vou colocar uma unção nas tuas mãos. Nunca despreze. Diga graças a Deus. Nunca despreze. Tem milagres que acontecem no toque, tem milagres que acontecem na palavra. Mas uma coisa eu te garanto, aonde Jesus está, tem milagres. Então não despreze alguém que passou pela tenda da santificação e viveu milagres. Ah, mas comigo não foi, comigo. Às vezes com você não vai ser no toque, com você vai ser no graças eu te dou. Não é? Não tem receita de... Por que todo mundo não é? Por que todo mundo não vive milagres quando passa pela tenda? Deveria ser. Mas Deus sabe tratar com cada um de maneira individual. Eu já recebi vários testemunhos de pessoas que já passaram por aqui. Porque foi dessa maneira que Jesus quis tratar. Por isso que o pastor ele tem que estar na visão e na inspiração divina para fazer até as campanhas. Porque é algo que Jesus foi inspirado por Deus, ele toca na menina e fala, menina, levanta agora. E pronto, e a menina levanta. Veja que é assim que acontece. Às vezes você vai tentar experimentar a mesma coisa e não vai acontecer. Porque Jesus sabe fazer a obra na nossa vida e de maneira individual. Ainda diz aqui agora, ele toma consigo, então versículo 41, ele diz, menina, a ti te digo, levanta-te. E a Bíblia diz no versículo de número 42, e logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. Olha aqui para pastor, ó, já vamos terminar. Quando Jesus toca na menina e ele diz assim, menina, levanta. A Bíblia diz que logo, ou seja, imediatamente, aquela menina se levanta e começa a andar pela casa, porque ela tinha 12 anos. Eu gosto dessa frase. E você fala, o que tem a ver falar, né? E daí? Mas a verdade, 12 anos, vou falar para você, a idade da minha filha. 12 anos é uma fase onde eles têm muita atividade, eles querem fazer, eles querem ser ouvidos. E eu fiquei pensando, era uma adolescente, era uma teen, né? A gente diz. Ela era uma adolescente, tinha tudo para viver. Então, quando ela levanta e ela recebe aquela bênção, quando ela é ressuscitada, a Bíblia diz que ela não pergunta o porquê. Ela simplesmente começa a levantar, ela se levanta e começa a viver. E a palavra do Senhor nos ensina que nós devíamos ter o coração como o das crianças, como dos jovens, que tem o coração puro. E o que eu quero te dizer com isso? Eu quero ensinar você que quando Jesus fizer um milagre na tua vida, você tem que se levantar logo e continuar agindo, continuar andando. Por quê? Tem gente que vive milagres e faz assim para a igreja, ó. Tchau, tchau, tchau. Eu vou viajar, lembra disso? Ela vive milagre, Jesus me curou, irmã Thaís, glória a Deus. E não vem mais. A pessoa não está presente. Mas o que o Senhor Jesus está nos ensinando? Menina, te digo, levanta-te. Ela logo levanta, ela começa a andar pela casa, ela então começa a ter alegria, ela sai na sala onde tinha gente chorando. Vamos embora, nosso trabalho acabou aqui. Né? E vai embora e vai chorar em outro lugar, porque a menina trouxe vida, Jesus trouxe vida. E assim devemos fazer na nossa vida, na nossa casa. Quando Jesus entra, ele entra para tirar as pessoas da inatividade, Isaías 61, para trazer para a atividade. Jesus não quer que você fique inativo na fé. Jesus não quer que você tenha rancores, mágoas, problemas mal resolvidos e tenta seguir com Jesus. Você não vai conseguir seguir com Jesus enquanto isso tudo não tiver resolvido. Resolva o que tem que ser resolvido. Arranque aqueles que choram, arranque os contratados do diabo que fazem você chorar. Volte, resolva, sare as feridas, deixa Jesus ser o bálsamo na tua dor. Deixa Jesus pegar você pela mão e dizer, levanta menina, ou seja, levanta-te, resplandece,
porque agora a luz chegou. Era o que estava acontecendo aqui, que o profeta Isaías tinha profetizado. Jesus chegou para ser a luz daquele lugar. Quando ele coloca a luz sobre aquele lugar, não tem mais trevas, não tem choro, não tem passado, não tem nada que aprisiona aquelas pessoas. E ele disse, olha, ele termina dizendo que ninguém saiba do que aconteceu aqui, mas era impossível, todo mundo ia dizer o que aconteceu ali. Não esqueça disso, você tem um plano. Moisés tinha um plano de ser o libertador. Por mais que ele pensasse assim, eu já tentei ser libertador e não deu certo, eu já tentei orar e não deu certo, eu já tentei, mas o Senhor Jesus está dizendo para você nessa manhã, você tentou da maneira errada, porque você não tinha a minha bênção, você tentou fazer sozinho. Jesus está dizendo para nós, se você for comigo, o plano vai dar certo, o plano vai ser bem sucedido, em o nome do Senhor Jesus. As pessoas quiseram tirar o Jairo, Jairo, sai daí, e Jairo continuou na atividade, Jairo continuou firme, eu não saio daqui enquanto Jesus não for comigo, porque eu vou ver o milagre acontecendo. Se Jairo fala assim, Jesus, valeu, deixa para a próxima, eu vou lá enterrar minha filha, ele teria enterrado e a menina não tinha vivido, mas Jairo ficou até o final. Jesus te convida hoje, fica até o final, saia da inatividade, resolva esse problema, mas não deixa de voltar a ser o libertador. Moisés foi a ser o libertador, viveu o plano de Deus para a vida dele e foi bem sucedido. Diga graças a Deus, diga obrigada a Jesus e vamos aplaudir bem forte ao Rei dos Reis. Glória a Deus.